Momento de meditação. Queremos meditar em um texto que está narrado em Lucas, no capítulo 5, versículo 17 a 26. Uma certa vez o Senhor Jesus estava em uma casa em Cafarnaum e ele estava pregando. E afluíram gente de todas as partes da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E estava ali também os escribas e fariseus, doutores da lei, ali também na sua presença. Esses doutores da lei, escribas e fariseus, eram céticos, eles não criam no Senhor Jesus, eram considerados inimigos do Senhor, mas acompanhavam para observá-lo. E então, naquele momento que o Senhor estava pregando, a multidão era muito grande, estava muito comprimido de gente, estava com pressa, a multidão era grande, e naquela cidade havia um paralítico, e esse paralítico ele tinha 4 amigos, e estes amigos queriam ver o seu amigo são, então eles pegaram aquele amigo e conduziram em uma cama à presença do Senhor Jesus, mas não puderam passar porque a multidão estava muito grande, estava muito comprimida e não puderam passar para ir até a presença do Senhor Jesus. Então eles tiveram uma ideia, levantaram o seu amigo e puseram em cima do telhado, tiraram as telhas, tiraram os caibos e as ripas e desceram o paralítico na presença do Senhor, naquela cama, desceram e puseram diante do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, vendo aquela cena daqueles homens, viu a fé deles, então Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados te são perdoados. Quando o Senhor Jesus falou assim, então logo arrazoaram nos seus corações, os escribas e fariseus arrazoaram em seus corações e disseram: quem pode perdoar pecados senão Deus? Este diz blasfêmias. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo os seus corações, então disse: por que arrazoais em vosso coração sobre quem pode perdoar pecado? Ora, para que saibais que o Filho do Homem... Então o Senhor Jesus disse: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, então disse ao paralítico: qual é mais fácil dizer? Então disse para eles: qual é mais fácil dizer? Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer ao paralítico: pega a tua cama e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade, tem poder na terra para perdoar pecados, então disse ao paralítico: levanta-te e anda, e vai para a tua casa. No mesmo instante, o homem pegou o seu leito, pegou a sua cama, levantou e foi para a sua casa. Então, quando aquelas pessoas viram aquele acontecimento, então ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E ficaram pasmos e cheios de temor e disseram: hoje vimos prodígios, ou nunca tal vimos. Também está narrado em Lucas no capítulo 2. Nunca tal vimos. Saiba que onde o Senhor Jesus está, acontece grandes coisas, grandes maravilhas, porque Ele é o autor da vida, Ele é homem e é Deus. Ele quando estava na terra, Ele era 100% homem e 100% Deus. As duas naturezas, humana e divina, andavam juntas. Então, naquele acontecimento, então, ali Jesus provou que ele poderia perdoar pecados. Certo é que só Deus pode perdoar pecados. Eu não posso perdoar pecados, você também não pode perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Mas os fariseus não sabiam que Jesus era Deus, eles eram perseguidores e estavam ali para criticá-lo. E então, naquele momento, Jesus disse: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, então disse ao paralítico: levanta-te e anda e vai para a tua casa. No mesmo instante, o homem ficou são e pegou o seu leito e partiu para a sua casa, e a multidão ficaram pasmas e cheios de temor e disseram: hoje vimos prodígios, ou nunca tal vimos em Israel. Então, Jesus é o autor da vida. Jesus, ele se identifica como ele é o Salvador. Jesus se identifica como ele sendo a porta, ele sendo o caminho que conduz ao céu. Em João, no capítulo 6, no versículo
Em João, no capítulo 14, versículo 6, diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus se identifica como o bom pastor, Jesus se identifica como o leão da tribo de Judá, Jesus se identifica como o Salvador, Jesus se identifica como o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo, que foi imolado na Páscoa para tirar o pecado do mundo. Hoje é sábado de aleluia. Dia 4 de abril de 2015, foi numa data, num período de abril, que é o período da Páscoa lá em Israel. No período da Páscoa foi que Jesus morreu, doou a sua vida. Ele, o Cordeiro Santo, doou a sua vida para nos salvar, para nos redimir. Ele se identifica como sendo a justiça de Deus, o pagamento perfeito, o cumprimento de toda a justiça de Deus, o cumprimento de toda a justiça da lei para perdoar-nos de todos os pecados. Jesus é o nosso Salvador. A nós cabe então tomar a decisão de reconhecer Jesus como sendo o que ele diz que é. Ou então alguns tomam a posição de que Jesus é impostor. De que não há veracidade na Bíblia, na palavra de Deus, ou no que está relatado sobre Jesus. Mas eu quero te alertar. Jesus é um fato histórico, não só relatado na Bíblia, mas é relatado em muitos outros livros. Há uma pedra lá no Museu de Israel que relata sobre Pôncio Pilatos, o governador que executou Jesus, que julgou, que lavrou a sentença. O governador Pilatos, no reinado de Tibério, essa pedra relata sobre Pilatos no governo de Tibério, no período de Tibério César e Pôncio Pilatos. Essa pedra está lá no Museu de Israel. Há também informações sobre Jesus relatado pelo historiador Flávio Joséfo, que viveu no século I. Ele relatou sobre Jesus, sobre um homem que foi crucificado no governo de Pilatos. Isso está no livro de história de Flávio Joséfo. Também há dois historiadores romanos que relatam sobre Jesus, sobre os fatos que aconteceram em Roma por causa de Jesus, por causa dos cristãos. O historiador romano Tácito, ele viveu em 115, ele viveu até 115, ele relatou sobre Cristo no seu livro. Cristo foi executado por Pilatos, ele relatou. Cristo foi executado por Pilatos no reino de Tibério. Também Suetônio relatou sobre Jesus. Ele viveu até 120 depois de Cristo. Suetônio, ele relatou que os judeus estavam fazendo coisas que não convinha, então eles foram perseguidos pelo imperador por causa de Cristo. Eles foram perseguidos pelo imperador César por causa de Cristo. Então, tudo isso está relatado por vários historiadores. E também nós temos um vídeo relatado pelo canal History, que fala sobre Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Acharam o ossário, a caixa fúnebre de Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Se você pôr no YouTube o ossário de Tiago, filho de José, irmão de Jesus, você vai achar este vídeo e você vai ver sobre o ossário, as inscrições que está lá nesse ossário, falando de Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Então, é um fato histórico, temos muitas fontes históricas extra-bíblicas. Então, Jesus é aquilo que se diz ser ou é um impostor? Então você tome esta posição e pense direito. Se você considera Jesus como impostor, você está assumindo o seu risco de ficar separado de Deus na vida eterna. Mas se você considerar Jesus como seu Senhor e Salvador, você então ganhará a graça de Deus. Tome a decisão certa.
Tome a decisão por Jesus. Reconheça Jesus na sua vida, porque ele morreu. A Páscoa nada mais é do que a morte, a crucificação de Jesus. O Cordeiro Pascual, doando a sua vida, doando o seu sangue para nos libertar dos nossos pecados, dos nossos delitos. É Jesus oferecendo-se a Deus como sacrifício perfeito em nosso favor, em nosso lugar. Naquele momento que Jesus estava na cruz, ele disse, Eloi lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Deus viu ali todo o pecado da humanidade posto sobre Jesus, e Deus, o Pai, não pôde contemplar aquele pecado porque ele odeia o pecado. Até Jesus na cruz, naquele momento, a sua natureza humana sentiu a separação do Pai, da natureza divina com a natureza humana, porque todo o pecado da humanidade estava posto sobre Jesus na cruz. E então Jesus sentiu o peso da separação naquele momento, porque Deus odeia o pecado. A humanidade pecadora a humanidade pecadora tem o ódio de Deus. Deus não aceita o pecado, nem Jesus, que era santo, puro, naquele momento que Deus contemplou todo o pecado da humanidade sobre Jesus, Deus o afastou e Jesus clamou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus, na sua natureza humana, sentiu o peso da separação divina, porque esteve sempre presente com ele, mas naquele momento em que ele estava com todo o pecado da humanidade, no momento da sua morte, Deus então, houve um momento em que Deus separou-se de Jesus, e Jesus sentiu-se a separação ali na cruz, por causa do peso do pecado, porque Deus odeia o pecado. Tome a posição certa. Somente um homem na terra andou nesta terra com justiça, e o nome dele é Jesus. Ele se fez o nosso parente próximo para nos resgatar. Somente um homem é digno de todo crédito. Este homem chama-se Jesus, porque ele morreu e ressuscitou. Tem um relato de mais de 500 pessoas no momento da sua assunção. E nós sentimos a presença de Jesus. Ele está presente. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Tome a decisão certa. Considere Jesus como seu Senhor e não como impostor. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, nos ajude e nos ampare com a bênção da salvação. Amém.